Marcos capítulo 15, versículo 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Diga comigo: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Mais forte: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Amém. Dá-nos a tua graça, bom Deus. No nome de Jesus. Poder se sentar. O tema da minha mensagem hoje é verdadeiramente. Tá? Título da mensagem hoje: verdadeiramente. Esta palavra ela aparece muitas vezes no Novo Testamento e principalmente no livro de João, querendo enfatizar algo irrefutável, algo que não se pode mudar, algo que não se pode duvidar. Foram frases de homens, de mulheres e também do próprio Cristo. Verdadeiramente. E eu quero analisar primeiro esta frase saída da boca de um centurião. Porque quem diz que Jesus é o Filho de Deus é um romano. O centurião, na hierarquia de poderes de Roma, ocupava o 6º lugar. Acima dele haviam 5 ainda que mandavam. Para você ter uma ideia, ele seria assim, do exército brasileiro, um capitão. Então o centurião, ele era o líder imediato. E havia também o chefe dos centuriões. Mas ele era o líder imediato nos soldados, ele estava sempre no fronte. Ele encabeçava a guerra. O centurião, ele estava por defender o Império de Roma, sempre entre a vida e a morte. Quando ele levava um exército para a guerra, ele tinha que ser o primeiro a guerrear. E o centurião, geralmente, tinha que ser ríspido. Ele tinha que ser autoritário. Ele tinha que, muitas vezes, ser sanguinário. E algumas vezes cruel, para defender Roma dos opositores. E o cargo do centurião era muito valorizado. Uma outra coisa que nós devemos entender sobre o centurião é que, como toda Roma, ele era inimigo de Cristo. Inimigo da cruz de Cristo. Ele era inimigo dos milagres de Cristo, das palavras de Cristo. E a sua missão principal, no contexto do texto, era acabar com o Filho de Deus. Um centurião, para esse determinado fim, ele tinha pelo menos 100 homens à sua disposição. Pelo menos. E a palavra de ordem era ódio a Jesus. Ódio aos cristãos. Ódio a quem se levantasse contra o poder de Roma. Ódio para aqueles que assediavam as pessoas. Para o bem. Ele cuidava dos interesses dos Césares e dos Herodes. Com a sua própria vida. E na crucificação de Cristo,
no dia fatídico da morte de Cristo, está esse centurião com todo esse perfil diante dele. Esse centurião, ele não estava alheio àquele homem que estava ali na cruz. E eu fico imaginando, até o momento em que ele abriu a sua boca para proferir essas palavras, o que estava acontecendo dentro do seu coração. As dúvidas que se levantaram no seu coração em relação àquele homem que estava na cruz. Porque aquele centurião também tinha visto Pilatos fazer a grande pergunta para os judaizantes da época e todo o povo: que dolo vocês acharam nele? Que mal esse homem fez? E com certeza isso estava na cabeça, essa pergunta estava na cabeça desse centurião. Ele viu Pilatos lavando as mãos em relação a Cristo. Na fatídica estrada do Calvário, ele viu homens e mulheres chorando ao redor de Cristo. Aquelas mulheres, nesse exato momento em que Cristo está lá e dá o seu último suspiro, toda aquela história que ele viu, ele sabia das torturas na sala do pretório, e aquilo foi um grande confronto dentro do seu coração. Roma está com a verdade? Ou este homem realmente é o Messias? Porque ninguém diz verdadeiramente este é o Filho de Deus no estalar de dedos. Como que se fosse um passo de mágica dizer que Jesus é o Filho de Deus. Há de haver um convencimento do Espírito Santo no coração deste homem, para que a minha boca se abra para dizer: Ele é o Filho de Deus. Então o coração do centurião, este homem, do qual já falamos do seu perfil, diante da cruz, ali, uma grande multidão está ao redor dela. Mas nesse exato momento, parece que todas as coisas se evaporaram e ficou ele e Jesus. Algum momento na tua vida, ninguém vai existir. Só vai restar você e Jesus. Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus negócios, vão tudo sumir. E só vai restar Jesus diante de você. E quando isso aconteceu, Jesus deu um grande brado e expirou. Ele estava ali e ouviu o brado de Cristo. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto e baixo. Isso não pertencia a ele. Mas o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, e tudo o que aconteceu na hora que Jesus morreu, abriu a sua boca e declarou: Roma está errada! Jesus é o Filho de Deus. Isso saiu da boca de um romano. Jesus é o Filho de Deus. Verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Quando Marcos começa o seu evangelho,
Ele faz questão de dizer: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você quiser abrir em Mateus capítulo 14, 33, esta palavra é dita pelo centurião. Mas veja agora em Mateus 14, 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Aleluia! Oh, glória! Quem é que está no barco? São os discípulos de Cristo. Naquele momento da tempestade em que ele anda sobre as águas, aonde ele trabalha no coração dos seus discípulos esta verdade. Todos eles se levantaram a uma só voz para dizer: verdadeiramente, esse que nos chamou é Filho do Altíssimo. Aleluia! Em Gadara, quando ele chega em Gadara, o demônio corre a ele e diz: o que temos nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Então eu queria dizer, verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. Diga comigo: verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Os romanos, alguns deles declararam, os discípulos declararam, e os demônios também declaram e declararão para todo sempre: Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz também que este homem que é Filho de Deus, verdadeiramente é o Salvador. João capítulo 4. Versículo 42. 41 e 42. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Diga comigo: verdadeiramente Ele é o Salvador do mundo. Verdadeiramente Ele é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador, vamos lá. Verdadeiramente Jesus é o Salvador do mundo. Aleluia. Algumas coisas importantes que nós devemos olhar para esse texto. Ele está entre o grupo de pessoas chamado os samaritanos. E os samaritanos não se davam com os judeus. Eles eram inimigos. A palavra do Senhor diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não foi Paulo que iniciou o ministério para a salvação dos gentios. Ele deu continuidade. O ministério para a salvação dos gentios tem o seu início em Jesus, o Salvador do mundo. Os samaritanos se achegaram a ele, ouviram a sua palavra,
E se voltaram para a mulher samaritana e disseram a ela: não é pelo que você disse a nós, mas agora nós ouvimos. E nós já sabemos que Ele é o Salvador do mundo, inclusive para os samaritanos. Aleluia. Para entender a importância desse texto, nós precisamos voltar a essa mulher samaritana, irmãos. Porque ela foi uma pregadora do Evangelho. Ela não tem nome aqui. Tem nome, pastor, essa mulher? Alguém já achou o nome dela? Não. Mulher samaritana. Porque a glória é a Ele. Não importa quem fala. A Ele a honra e a glória. A Ele o domínio para sempre. Nós seremos apenas cooperadores. Eu acho que era bom que todos os crentes não tivessem nomes, irmãos. Nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum bispo. Porque quando se fala o nome, se evidencia esta pessoa. Deveríamos viver sempre no anonimato. Apenas como arautos. E quando alguém fosse dizer alguma coisa do reino, alguém disse, alguém falou, para que a glória seja dada a Ele. E somente a Ele. Vamos entender a mulher samaritana. Ela está lá no poço, buscando água. Quem vai no poço vai buscar o que, irmãos? Água. E Jesus se aproximou dela, a inimiga samaritana. E o que Jesus falou para ela? Vocês se lembram? Pediu arroz e feijão? Pediu uma coxinha? Um x-tudo do McDonald's? A Luísa não pode subir no carro comigo. O pai dela acostumou ela com isso. Ou vô, me leva no Mac. Acostumou não, né? Por amor, né, Juninho? Não é que acostumou. Eu não tenho dinheiro, filho. Então me leva no Augustas. Jesus, para onde eu vou daqui a pouco? Aí vem o Davi, pai, vô, leva no Augusto, eu quero ir no Augusto. Aí quando eles veem que está acabando tudo, aí a Luísa fala, e no shopping? É bom ter netos, viu, irmãos? É uma delícia ter netos. A gente se diverte como se divertia com os filhos. Aí eu só falo para ela, sai para lá, menina. Oh, Jesus, guarda as nossas crianças. Guarda os nossos filhos, nossos netos. Guarda-os desse mundo tenebroso, cruel e violento. Em nome de Jesus, guarda-os para a glória do teu nome, ó Pai. Aleluia. Mas Jesus chegou ali na fonte, né, Juliana? E pediu o quê? Água. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Ele pediu o quê? Água. Opa, está todo mundo acordado. Graças a Deus. Água! Dá-me de beber. E ela achou estranho, né? Porque ela falou, como você, sendo judeu, pede água a mim que sou samaritana? Dentre a conversa de Jesus, a excelência está. Se tu conheceras este que está te pedindo água, você pediria água e nunca mais teria sede. Aleluia. Aí Jesus olha para ela e fala assim, vai lá, chama teu marido e vem aqui para a gente conversar. Senhor, eu não tenho marido. Esse que eu vivo com ele não é meu marido. Ela já tinha passado pela mão do monte. Não queira passar pela mão do monte. Não queira.
Aí, o que me intriga, o que me deixa fascinado nesse texto da mulher samaritana, não é nem Jesus pedindo água, e nem a mulher estranhando que estava recebendo um pedido de água de um judeu, e nem ao menos de Jesus declarar a ela a sua vida. Jesus desnudou a vida da mulher samaritana. E eu quero que você saiba disso. Hoje aqui, Jesus desnuda você. Ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe tudo, irmão. Tudo. Você pode esconder do pastor, do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, do seu marido, né? Dos seus filhos. Mas quando a gente chega aqui, nós estamos desnudados. E é isso que me aterroriza. Eu estou desnudado, Deus sabe o que eu sou. Mas isso também não foi o que me chamou a atenção. Sabe o que me chama a atenção? Jesus fala de adoração para uma mulher ímpia. Ele ensina como adorar para uma inimiga. Ele fala em adoração, que é uma coisa da igreja, e que a igreja deve viver, para uma mulher que não era judaica. Por que será que Jesus transmitiu um fundamento tão importante, tão precioso, para uma mulher incrédula antes que falasse para os próprios discípulos? Não é da gente se atentar para isso? Não é uma coisa extremamente grandiosa? Porque se você vir aqui comigo, ela falou para Jesus: nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Sabe por quê que ele falou em adoração para a mulher? Porque ela estava adorando um Deus desconhecido. Ela adorava um Deus que não conhecia. Ela adorava. Mas aquele Deus não fazia parte da sua vida. Não fazia parte do seu dia a dia. Não fazia parte nem do seu entendimento e do seu conhecimento para que ela o adorasse. A primícia da adoração é a adoração a quem eu conheço. A primícia da adoração a quem se revelou a mim. Então existem muitas pessoas, até dentro das igrejas evangélicas, que adoram um Deus desconhecido, que não sabe quem é de fato esse Deus, que nunca tiveram um encontro com esse Deus, mas adoram. Vocês sobem esse monte, mas vocês adoram um Deus que você não conhece. E eu quero falar uma coisa para você, samaritana: Deus é Espírito. E isso confronta com a época. Isso confronta com os deuses de barro, de madeira, de ferro.
as estátuas levantadas, os monumentos levantados, que os homens se curvavam para adorar, até os Césares da época e os Herodes da época eram adorados. E Jesus disse para ela: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia. Para eu entender isso, eu preciso que o Espírito Santo esteja em mim. Que o Espírito Santo viva em mim. Porque o Espírito vai me proporcionar esta adoração a um Deus conhecido. Naquele grande discurso de Paulo ao Deus desconhecido, a esse Deus que vocês não conhecem, esse é que eu vos anuncio. Aquela mulher ficou maravilhada com aquilo, e as palavras de Jesus foram entrando no seu coração. E Jesus diz, e ela diz: eu estou vendo que tu és o Cristo, aquele Messias que havia de vir, e que quando ele viesse nos anunciaria todas as coisas. E Jesus disse para ela: eu o sou, esse que fala contigo. E a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e proclamou Jesus aos homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Será porventura o Cristo? Esse que fez um relato da minha vida, esse que me ensinou como adorar, esse que me deu o entendimento do Pai, esse que me deu o entendimento do reino, será Ele o Filho de Deus? E quando os homens se aproximaram, ouviram Jesus, e se dobraram diante dele, e declararam: sim, mulher, não é porque você dizes para nós, mas nós também o ouvimos, e nós sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Aleluia! Aquelas pessoas estavam salvas, prontas para adorar. Não é belo isso, irmãos? Eu pensei que eu ia ouvir um grande amém agora. Eu pensei que eu ouvi um glória a Deus tremendo. Olha só, eu vou repetir, mas não precisa falar mais, porque já passou. Ó, aquelas pessoas estavam salvas e prontas para adorar. A essência da salvação que nos conduz à adoração, ao louvor, à gratidão, ao coração inclinado diante dele. Para que ser salvo, se não for para reconhecê-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade? Ele é o Salvador do mundo. E pela cruz, como cantamos nesta manhã, Ele nos libertou. O seu sacrifício vivo na cruz do Calvário nos deu vida e vida em abundância. Aleluia! O seu sacrifício na cruz do Calvário trouxe perdão para os nossos pecados e livres somos em Cristo Jesus, o Senhor. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus e verdadeiramente Ele é o Salvador do mundo. Fica tranquilo que só falta 4 tópicos, viu, irmão? Verdadeiramente Jesus também é profeta. João 6,14.
Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João 7,40. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Aleluia! Você precisa entender isso, profeta, vindo do Velho Testamento, para entender profeta, Jesus profeta. Você pode me citar um ou dois profetas do Velho Testamento? Rápido, irmãos. Samuel. Quem mais? Jeremias. Quem mais? Isaías. Quem mais? Ezequiel. Daniel também era. E Elias? E Eliseu? Tá bom, né? Sabe como que a palavra chama Ezequiel? Atalaia de Israel. Filho do homem. Atalaia de Israel. Aquele que prega. Aquele que fala. Aquele que diz qual é a vontade de Deus. Aquele que diz até o que pode acontecer, ou o que vai acontecer. Então, quando os homens, Mônica, ouviam Jesus anunciando o reino, a autoridade e o poder, eles diziam: verdadeiramente, este homem é o profeta. Mas ele é um profeta que veio de Deus. Vocês se lembram do cego de nascença? O cego de nascença, quando foi operado milagrosamente por Deus e voltou a enxergar, na terceira vez que lhe perguntaram quem lhe abriu os olhos, ele diz: foi um profeta de Deus. Ele é profeta porque ele anunciava o reino. Ele pregou o sermão da montanha, ele pregou o sermão dos fins dos tempos, ele trouxe leis e ordenanças, e ele disse tudo para nós, o que nós devemos fazer para chegarmos até o fim salvos em Cristo. Ele é o profeta. É isso que os homens estão admirados aqui no 7:40. Quando ouviram suas palavras, diziam: este verdadeiramente é profeta. E foi aqui que ele diz: Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas no capítulo 6, versículo 14, quando os homens viram um sinal de Jesus, um milagre de Jesus, também disseram: verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo está entre nós. Aleluia! Porque o profeta no Velho Testamento operava sinais e maravilhas. Elias desafiou 450 profetas de Baal e os venceu. E fogo caiu sobre o altar. O martelo foi jogado ao rio e flutuou das mãos de Eliseu. Quantos tantos outros milagres aconteceram por intermédio das mãos dos profetas? Moisés bateu na rocha e saiu água da rocha. Ele levantou o seu cajado e o mar se abriu. Uma multidão imensa diante de Cristo,
estava ali ouvindo a sua palavra e tiveram fome. E Jesus, para saciá-los, multiplicou os pães. Aleluia. E ainda sobrou. E quando os homens viram aquele milagre, disseram: este verdadeiramente é um profeta, porque o profeta na sua missão, em o nome do Todo-Poderoso, ele faz o milagre acontecer, e ele anuncia as coisas do reino dos céus. Não é então, sem engano, que existem poucos profetas, ou alguns profetas forjados no século 21. Porque verdadeiramente o povo tem carestia de milagres de verdade e de palavra autêntica e poderosa que leva-se à salvação. Jesus era profeta. Porque se ele estivesse aqui, eu vou te dizer sem medo de errar, você seria curado agora, Welton. Você ia subir correndo e descendo suas escadas, Roseli. Não, mas ele não está aqui. O problema é o que nós estamos fazendo com ele. Independente disso, ele iria tocar em nós e nós iríamos ser curados e o seu nome ia ser glorificado, porque ele é verdadeiramente profeta. E profeta faz sinais e maravilhas, e profeta também declara a grandiosidade do reino dos céus. Aleluia! A palavra é acompanhada por milagres. O que mudou no século 21? O que mudou no século 21? Ele é profeta. E para terminar o pensamento, verdadeiramente, ele é o libertador de todos aqueles que creem no seu nome. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, diga comigo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais forte agora, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente serei livre. E você pode dizer: eu sou livre. Você pode dizer: eu sou livre. Aleluia, eu sou livre. Cristo me libertou. Cristo me libertou. Eu sou livre. O pecado já não tem domínio sobre a minha vida. O mundo já não tem domínio sobre a minha vida. As coisas do diabo não têm domínio sobre a minha vida. E as obras da carne não prevalecem sobre a minha vida. Porque Ele me libertou. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Livre da morte. Livre do aguilhão da morte. Livre do pecado. Livre da maldição da lei. Eu sou livre. Porque um dia Cristo me libertou. Verdadeiramente. Ele me libertou. O Filho, que é Salvador, que é profeta e que é libertador, nos convida nesta manhã à sua mesa. A mesa da comunhão, a mesa da vitória, a mesa que venceu a morte e o pecado. Ele nos convida à mesa da vida eterna. Nos entreguemos a Ele pelo seu precioso
sangue. Em João 6,55, a palavra do Senhor diz: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Opa, perdão, eu li 57, é o 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco agora e sempre. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Vai na tua força, em nome de Jesus.